Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Bento. São Bento, que é chamado o pai do Ocidente. Tudo isso que nós conhecemos hoje como civilização e sociedade, a civilização ocidental, essa estrutura de viver, que para nós é tão natural que a gente começa até a achar que nasceu assim a coisa, né? E não é verdade, não é assim. Tudo isso que a gente tem hoje é fruto e filho da igreja. E entre tantos santos que Deus, na sua providência, levantou ao longo dos séculos, São Bento tem um papel muito importante. São Bento nasceu de uma família católica, piedosa, era ele já desde menino, virtuoso, né? E ele foi a Roma para estudar. O pai dele tinha condições para isso. E ele foi enviado a Roma para estudar junto com uma ama, vamos dizer assim, né? Uma tutora. Também muito, muito cristã, muito virtuosa. E lá ele se escandalizou do que viu. Nós estamos ali, então, no século VI, né? Pelos anos 540 da nossa era. E o que Bento viu foi a barbárie, né? Uma cidade no caos. E o povo que vivia ainda em tantas idolatrias e um cristianismo um tanto quanto sincrético, com tantas situações. Enfim, quando ele vê tudo aquilo, ele vai discernindo a própria vocação e o próprio chamado. E ele se sente chamado, então, a viver uma vida de total consagração a Deus, né? Então, a vida monástica dos monges já existia na igreja há uns 2 séculos, né? Mas não organizada como se tornou, e nem tão popular como se tornou por causa de São Bento. Enfim, que deixa tudo, vai para o deserto, vai para o eremitério, viver já na terra a realidade do céu. No céu todos nós seremos pobres, porque ninguém vai ter dinheiro. No céu todos nós viveremos a castidade, porque disse Jesus que no céu, né, seremos como os anjos, não casam nem se dão em casamento. E no céu viveremos todos a obediência. Não vai haver esse duelo interior nem exterior a nós, entre Deus e qualquer coisa que não seja a vontade de Deus. Então, nesses 3 votos da vida religiosa, a pobreza, a castidade e a obediência, está a antecipação na terra do total senhorio de Deus sobre uma pessoa. Foi isso que ele escolheu para ele viver. E não teve como, né? Jesus diz, não se acende uma lâmpada, é impossível esconder a cidade construída sobre o monte, né? Não se esconde a cidade construída sobre o monte. Ele começou a atrair jovens, né, que vão buscar esse mesmo ideal de vida. Logo ali no início de um cristianismo que deixou de ser perseguido, onde já não existiam mais os mártires. Então a vida religiosa é um martírio incruento, né? Ninguém vai nos matar por ser cristão. Então nós mesmos oferecemos tudo pelos conselhos evangélicos, sobretudo a vida religiosa. Bom, e aí a vida de São Bento é rodeada de milagres, de portentos mesmo extraordinários, né? De curas, sobretudo de exorcismos e libertações, o poder espiritual de São Bento contra o demônio e as suas atividades, né? Tanto que um dos sacramentais da igreja é a medalha de São Bento, né? Uma das coisas que o padre abençoa para que o fiel use na busca da santidade e na proteção contra o mal, além da água benta, né? O escapulário, medalha de Nossa Senhora das Graças, medalha de São Bento. É um dos sacramentais que a gente pode carregar conosco, com aquela oração famosa de São Bento, né? A cruz sagrada, quem sabe? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Muito bem. E quando nós vemos um santo, uma santa, quando a gente tem notícia então de São Bento, um menino piedoso, virtuoso, extremamente rico, que faz esse caminho na vida, de abandonar tudo, e de abandonar também todas as recompensas humanas que a virtude traz. Porque o chamado de Deus é uma profunda renúncia. Em primeiro lugar, ao pecado. Não era muito o caso de Bento. Renunciou e precisou superar os pecados dos defeitos, né? De temperamento, de personalidade. Mas pecado, ele não tinha pecado para renunciar, porque ele nunca conheceu esse lado da vida. Não precisou ir lá no chiqueiro igual o filho pródigo.
Então, o chamado de Deus é a renúncia do pecado, né, e a superação dos nossos pecados, sejam eles muito graves ou não. Todos nós precisamos vencer os nossos pecados. Esse é o grande combate da vida. Adquirir as virtudes, né, as virtudes humanas, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Mas o chamado de Deus também é uma renúncia a nós mesmos, aos nossos direitos, aos nossos sonhos. Quando a gente vive uma vida boa, virtuosa, quando a gente rompe com o pecado e adquire virtudes, nós estamos abençoando a nós mesmos. E nós vamos ter muitas recompensas disso. Como Bento. Ele era culto, ele era estudioso, ele era disciplinado. Ele não tinha problema com bebida, com festas, com farras, como muitos jovens da sua época tinham. Ele não se perdeu em Roma, como muita gente quis estudar em Roma e se perdia. Então ele estava abençoando a própria vida dele. Ele ia colher muito de ser essa coisinha linda do papai e da mamãe. Ele era cuti-cuti-cuti. Então ele estava fazendo bem a ele mesmo. Deus, quando chama alguém, chama para abrir mão também dos benefícios que a pessoa iria colher. A vida de São Bento não ia ser uma vida dura, difícil, com psiquiatra, padre, Lei Maria da Penha, SAMU, dormir na casa da mãe, porque ele pegou e foi para a sogra. Ele não ia ter esses infernos na vida, não. Porque quem vai se melhorando a si mesmo, vai abençoando a si mesmo. Então, essa seria a vida de Bento, né? Então, quando a gente vê alguém abrindo mão disso, e aí você toda piedosa, você todo piedoso, né? Todo cristão, católico mais que o Papa, olha para isso e fala: ai, que desperdício, gente. Coitado, um menino tão bonito, uma moça com tudo pela frente, né? Você sabe que os chamados de Deus revelam a qualidade de quem nem chamado foi, né? Dá para ver que você é bem mundaninho, né? Mundana que só. Chega da dó, né? Então não é só a renúncia do pecado, né? Mas renunciar coisas tão belas e abençoadas que Bento ia colher na vida e escolheu não colher por amor a Cristo, né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. É por isso, meus irmãos, que a santidade e a consagração a Deus é tão importante. E é por isso também que é tão combatida, ridicularizada e atacada pelo próprio inferno. Porque quando viram Bento, e quando vemos hoje, nas devidas proporções e circunstâncias, um Bento acontecendo de novo, o que nós estamos vendo? O reino dos céus está próximo. O que significa? Jesus disse: anunciem no vosso caminho às pessoas que o reino dos céus está próximo. O que é o reino dos céus está próximo? Está próximo a vinda gloriosa de Cristo, o juízo final, que está próximo. Quando é, a gente não sabe, mas está próximo. O reino dos céus está próximo no sentido de que o meu juízo particular está próximo, na morte. E está perto a nossa morte. Por mais que alguém viva muito, 90, hoje em dia está virando moda, todo mundo vai até os 94, 102. Mas está próximo, amanhã você tem 100 anos de idade. Vai chegar rapidinho isso aí, está próximo. E o reino dos céus está próximo também significa que o reinado de Deus, o governo de Deus, ele é perto, ele não é longe, basta olhar para o Bento. Ele é perto. O reino de Deus está próximo significa que uma vida onde Deus reina, onde Deus governa, que uma vida onde Jesus Cristo é o motivo, a razão, a justificativa e o chão do que eu faço ou não faço, seja da roupa que eu visto, seja da música que eu escolho para colocar na foto que escolhi para o Instagram, seja do como é que eu trato uma pessoa, seja do como é que eu reajo a uma ofensa, seja do como é que eu lido com as minhas tentações e pecados, seja a vida, né? O reino dos céus, essa vida, ela é perto, ela não é longe como a nossa preguiça gostaria que fosse, e nem difícil como o diabo pinta que é. É próximo, é acessível, porque o reino dos céus é o próprio Jesus. E a vida cristã, ela é possível. Mas primeiro nós precisamos nos imbuir então de algo. Nós precisamos vencer a nós mesmos com a graça de Deus. Nós precisamos corrigir dentro de nós esse filho rebelde, que daí está na primeira leitura.
Essa semana estamos ouvindo todos os dias o profeta Oséias, né? E o trecho de hoje vai dizer: quando Israel, meu povo, quando cada um de nós era criança, pequenininho, eu já o amava. Nós somos amados gratuitamente por Deus. E do Egito, lá da escravidão, da pobreza e da escravidão do Egito, eu chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais se afastavam de mim e imolavam sacrifícios, dons, ofertas aos Baals, sacrificavam aos ídolos. Olha só, somos amados gratuitamente, amados desde sempre. Os piores momentos da nossa vida, quem tinha ou não tinha fé, foi salvo, foi livre, foi ajudado por Deus. Ou você acha que uma pessoa que nunca pisou numa igreja, ela nunca foi ajudada por Deus? Claro que foi. Ela nunca recebeu um livramento, uma bênção, uma ajuda? Claro que sim. Ele diz: mas quanto mais eu fiz, mais se afastavam de mim. E aí imolavam, ofereciam sacrifícios, dons, dádivas, que custavam tempo, dinheiro, né? Só ofereciam um sacrifício no tempo. A quem? Aos Baals e aos ídolos. E quantas pessoas vivem assim? E talvez a gente está imolando a Baal. O Baal da cachaça, o Baal da droga, o Baal do adultério, o Baal do dinheiro. A gente vive sacrificando coisas boas e preciosas que temos, boas e preciosas que somos, a quem? A Deus. Muitas vezes aos nossos ídolos. Os ídolos que o mundo propõe, os ídolos que a gente mesmo inventa, não é? E aí continua o profeta: fui eu que ensinei Efraim a dar os primeiros passinhos, tomei nos braços, mas não reconheceram que era eu que cuidava deles. Essa nossa presunção, né? Não, porque eu sou muito trabalhador, padre. Vixe, o senhor não me vê muito na igreja não, mas ó, eu sou esse aí, graças a Deus, que eu sou muito trabalhador, muito esforçado, aprendi com meu pai. Se eu não tenho dinheiro para comprar, eu não compro, eu não devo para ninguém. Aí a pessoa começa a se arrogar as suas qualidades, né? Porque eu sempre fui uma mulher muito à direita, eu só conheço meu marido, glória a Deus, né, filha? E aí vai aquela lista de obra boa. E não reconhece quem é que cuidou de mim, quem é que me deu essa capacidade, quem é que me iluminou para entender que isso é bom. O próprio Deus. E o que eu dou de volta a Deus? Nada. Nada. Dou nada a Deus, porque hoje está frio, porque ontem estava calor, porque hoje eu estou com sono, porque eu não vou com as fuças da fulana. Por quê? E o ser humano se nega, ele não se devolve. É disso aqui que Deus está reclamando. Ele precisa devolver um pouquinho a Deus. E vai dizendo: eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para com eles como quem leva uma criança no colo. Eu mesmo me rebaixava para dar-lhes de comer, com laços de humanidade. Gente, tem coisa mais bonita, mais gostosa que a vida? Só o céu. Mas você não está lá ainda. Então vamos ficar aqui mesmo. Tem coisa mais bonita que a vida humana? Laços de humanidade. Tem coisa mais bonita que as cores, os sabores, as pessoas. Tudo é bom, não é? Até esse frio. Ai, não gosto de frio, que eu gosto assim. Gosta sim. Um pouquinho você gosta, não é? Gosta sim. Não é gostoso? A sensação dessas blusas quentinhas, ó, cores, cheiros, sabe? As pessoas, as crianças, os mais velhinhos. Não é a coisa mais interessante o ser humano, essa dinâmica, estar vivo ou você quer morrer? Quer nada. Laços de humanidade. Deus fez tudo isso para nós. Agora, nós ouvimos aqui no primeiro oremos da missa, que é um lema de São Bento, junto com ora et labora, reza e trabalha, né? Se ocupe, reza e trabalha. Nós ouvimos ali no primeiro oremos da missa uma outra frase dele: Senhor, dai-nos a graça, por intercessão de São Bento, cumprindo os vossos mandamentos, de nada antepor, nada pôr na frente, né? Nada ser prestação, nada ser tempo de carência para poder usufruir, nada antepor ao vosso amor. E aí, meus irmãos, é isso aqui que a gente precisa resolver em nós. Deus nos cerca com laços de humanidade, é tudo tão bom, mas
se Ele não é o Senhor da minha vida, e se essas coisas todas não me levam ao louvor, à gratidão e a uma pergunta: que queres de mim? Essas coisas que são bênção, a gente antepõe, põe na frente e vira escravo. E vira escravo. Aí muitos de nós somos escravos, porém elegantes. Ninguém nem sabe qual é a nossa escravidão, porque a gente tem uma elegância. Outros, pobrezinhos, pobrezinhas, chegam a perder a elegância. Você bate o olho e sabe do que é escravo. Mas nada antepor ao amor de Cristo, ao amor a Deus e ao amor de Deus em nós. Porque como é e através do que eu respondo essa pergunta: que queres de mim? Através do que eu dou a Deus o louvor? Através das coisas que Ele fez para mim. Ele me dá, eu devolvo. Ele me dá e com essas coisas eu amo. Nessas coisas, com essas coisas, e devolvendo a Ele várias dessas coisas que Ele mesmo fez. E aí diz, como Deus nos olha, né? Meu coração comove-se no íntimo, arde de compaixão de ver o que virou Efraim, o que virou Israel. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, sou santo no meio de vós, e não quero me servir do terror. Deus não quer usar da dor conosco. Gente, o plano A de Deus nunca foi o sofrimento para nos acordar, nos despertar, né? Se preciso for, Ele sabe usar da vida e das suas vicissitudes. Mas olha o que Ele diz: eu estou ardendo de compaixão por você. Eu ardo de dó, de compaixão e de amizade. Mas se nós não formos iluminados, meus irmãos, por uma verdade maior que é Cristo Jesus, a gente desperdiça a vida com mágoa, com ressentimento, com vício, com medos interiores. A gente amarra o pé da gente num trauma, numa história, num prazer, em alguma coisa, e a gente nunca vai para frente. Tem gente que passa a vida amarrada em alguma coisa. Vocês conhecem a história daqueles dois bêbados? Mas só vou contar se você estiver acordado. Está tudo tão quieto, deixa eu ver. Quem está acordado? Dois amigos bêbados foram bebendo, ficaram muito bêbados. Bêbado. Estava bêbado, mas não estava bobo. As duas mulheres deles eram muito bravas. E sempre que eles chegavam em casa bêbado, eles apanhavam com a amassada de pau. Eles ficavam roxos no outro dia e todo mundo achava, caíram no caminho. Caíram nada, as mulheres, Eles estavam muito bêbados. Um olhou e falou: está tarde, vocês têm que ir embora. Onde é que nós estamos? Eles nem sabiam onde eles estavam. E eles tinham ido tão longe daquele dia para beber que eles tinham atravessado um riozinho. E tinha ficado de noite, tinha que atravessar o rio de volta para ir embora para casa. Aí tinha um barquinho. Eles entraram, não viram ninguém, já era madrugada, nem o dono do barco estava ali. Eles olharam aquele barco, só a luz da lua, né? E o barquinho ali balançando. Vamos entrar nesse barco, correndo, escudando, chega. Entraram no barco, os dois tinham 2 remos. Um sentou do lado do outro ali, e bêbado. Começaram a remar, cada um do ladinho. E rema, água espia, e rema. Aí dali a pouco, passa o combustível. O barco não tem motor, eu vou na pinga, eu não estou aguentando. Aí tomava um gole, remava, os dois remavam. Foi clareando a noite assim, né? Foi vendo a aurora, o sol brilhou. E um falava para o outro: não é possível que nós estamos longe assim de casa. Nós andamos tudo isso para vir beber, nós precisamos de ajuda. Não é possível que nós estávamos longe assim. Nós estávamos longe, porque remando a madrugada toda. Começou a nascer o sol e eles não acreditavam. Não é possível que a gente foi tão longe assim por causa de pinga. Porque mais de hora remando não chega. Eu não lembro de ter atravessado isso tudo. Aí nasceu o sol, começou a dar no olho deles assim. Quando deu no olho assim, um pegou e virou para trás. Quando olhou para trás, falou assim: compadre, você não vai acreditar, compadre. Eu falei para você parar de beber. Você está atrasando a nossa vida, compadre. O que foi? Ele falou: olha para trás. Quando eles olharam para trás, a corda do barco estava amarrada ainda no toquinho. E eles remaram a noite toda. E não andaram 1 metro. Porque não desamarrou a corda. Quando Cristo não desamarra alguém,
E a gente se amarrou em algo, em alguém. A vida nos deu um nó, em algum ponto da nossa vida a gente tem um nó. Cada um tem que saber o nó que tem. Se é sexo, se é dinheiro, se é birra, se é manha, se é melancolia, se é ira. Aí cada um sabe onde é que o calo aperta. Deveria saber. Deveria saber. Senão o que é a vida, meu irmão, minha irmã? É remar a vida inteira e não sair do lugar, porque meu pai não me amou. É remar a vida inteira e não sair do lugar, porque eu sou gordo, porque eu sou magro. É remar a vida inteira e não sair do lugar, porque quando eu era pobre, aí começa, as pessoas não saem do lugar. Mas quem é que desamarra? É quando o sol brilha. Que quem está fora de si, podia ter percebido antes, né? Mas só percebe com a ajuda do sol. O sol é a palavra. Por isso vem o salmo de hoje. Sobre nós, iluminai a vossa face, Senhor. Faz brilhar o teu rosto. Porque quando o rosto de Deus brilha, a gente enxerga porque que às vezes tanto esforço está sendo em vão, né? Por que a gente não avança? E mais do que isso, para de fazer força à toa. Porque nessa historinha, se brincar, eles iam remar mais quantas horas se não nasce o sol? À toa. Sobre nós, iluminai a vossa face, Senhor, e então seremos salvos. Na luz da face de Deus, que se fez homem, habitou entre nós. A luz da face de Deus é Jesus, falou conosco e disse: o reino dos céus está perto de nós. E aí vem os verbos daquilo que a gente deveria fazer para os outros, fazer para nós mesmos, né? E que é a missão da igreja. Curai, ressuscitai, purificai, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Então quando a gente reza, quando a gente comunga, quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente está recebendo algo de graça para mim, mas é algo também através de mim. E aí Jesus fala do que fazer, né? Curar, ressuscitar, purificar, expulsar. E aqui então vai um entendimento. Por que é que Deus tem feito de você essa coisinha linda, maravilhosa e agradável, hein? Por que será? Que Deus tem investido tanto em você. Por que será? Por que será que Deus tem melhorado você consideravelmente? Para que a gente seja capaz de se relacionar com quem? Com os anjos do céu? Com os agradáveis dessa terra? Jesus fez, moldou, talhou os discípulos, escolheu, os capacitou e os enviou para lidar com que tipo de gente? Os cheirosinhos? Com quem? Doentes, mortos, leprosos, encapetados. Aqui, ó. E a gente vai criando às vezes um senso em nós, né? A gente vai se sentindo tão bom, a gente vai se sentindo assim tão sanado, né? A gente vai ficando tão limpinho, graças a Deus, que a gente vai, parece que vem um efeito contrário. A gente não entende que eu sou para doentes, mortos, leprosos e endemoniados. A gente quer distância dessas pessoas. E lá vem, tudo eu agora. Ué, mas se tem alguém capaz de lidar com um doente, morto, leproso, endemoniado, é quem? A tua cunhada que não reza? É quem? O teu amigo lá do trabalho que vive na pornografia? É quem? As tuas amigas do colégio que corta braço, vive no pecado? Quem é que vai lidar com um doente, morto, leproso e endemoniado? O discípulo de Cristo. Ué, por que Deus coloca tanta coisa boa dentro de nós? Sabedoria, inteligência, temor a Deus, virtude. Por que Deus tem colocado tanta coisa boa em você? Para que isso? Para a gente olhar no espelho? Para que isso? Jesus nos envia para que tipo de situação, pessoa? Doentes, mortos, leprosos, endemoniados. Esse tipo de realidade tem que fazer parte da vida de um cristão. Não por escolha ou culpa, mas como missão e apostolado. Então eu preciso olhar para a minha vida e ver. Na minha vida cabe, tem tempo, tem espaço, eu tenho paciência, eu me relaciono, eu beneficio, nem que seja um pouquinho. Algum doente, algum morto, algum leproso e algum refém do diabo? Ou a minha vida cristã me encastelou, me refugiou? E isso, meus irmãos, não aconteceu nem com a vida dos monges de um São Bento. Os mosteiros são lugares de cultura, de educação, de atendimento espiritual, de testemunho de vida. Eu dizia no início da homilia, tudo isso que a gente conhece como civilização veio dos mosteiros.
As cidades eram construídas ao redor dos mosteiros e recebiam daquilo ali. Aprendiam até a cuidar da terra. Tudo através dos monges. Então, o que a vida cristã devota tem feito de mim? E às vezes ela vai nos enchendo de muro. De muro. E é para essas pessoas que Cristo envia os seus discípulos. Como? Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro, nem sacola, nem 2 túnicas, nem sandálias, porque o operário tem direito ao seu sustento. Ou seja, um dos assuntos mais importantes da vida cristã é o dinheiro. A gente não pode ser refém dele. Então, portanto, reze pelo seu relacionamento com o dinheiro. O que é não ser refém do dinheiro? Tem 2 jeitos de você ser refém do dinheiro. Escravizado por ele. Um pela ambição, né? Pela avareza, querer ter mais, o luxo, a ostentação, aumentar patrimônio desenfreadamente. Isso é um jeito de ser escravo do dinheiro. Cair na corrupção, né? Tudo por dinheiro. Deus não cabe na minha vida porque eu quero dinheiro. Mas tem gente que é refém do dinheiro justamente porque não o tem. Tem gente que é escravo do dinheiro pelo avesso, né? Porque não tem. E aí o dinheiro vira o assunto que mais te consome energia, sono, estraga seu nome, abaixa a tua cabeça, te humilha, te amedronta. Porque você tem? Não, porque não tem. Valei-me São José, né? Dinheiro é um assunto muito importante na vida, gente. Muito importante. E quantas pessoas não conseguem servir a Deus direito por causa de dinheiro? É preciso uma inteligência espiritual para saber lidar com o dinheiro. Nem para não terminar, né, escravo da avareza e da ambição, nem para não terminar escravo da caristia, que também sufoca, que também atrapalha. E Jesus diz desse relacionamento com o dinheiro, mas também fala de sacola, túnica, né? No outro evangelho ainda vai dizer, comam do que vos oferecer. Mas aqui também tem esse olhar de Jesus. Por que Jesus falou assim, não leva essas coisas com vocês não? Porque os discípulos são judeus. Qual era o problema do judaísmo de então? Quem não é judeu é cachorro. Não é isso? Lembra da samaritana, dos cachorrinhos? Os impuros. Então Jesus fala assim, não leva 2 túnicas não, que é para você ter que permitir que alguma senhora lave essa túnica sua. E você, ela é judia, ela é samaritana, não importa, a senhora podia lavar para mim? Não leva comida de reserva não, que é para você ter que comer na casa de alguém. E parar com essas perguntas do puro e do impuro. Né? Depender do outro. Depender do irmão e da providência de Deus. Que age através de todos, né? E aí Jesus fala. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, se informem para saber quem seja digno se hospede ali. E aqui que está. Eu tenho que evangelizar todo mundo. E me hospedar na casa de quem? De quem for digno. A gente evangeliza todo mundo, tem intimidade com um ou outro só. Porque tem algo que é muito importante para um discípulo de Jesus. O nome. O nome. Aí você fala assim para mim, ninguém paga as minhas contas. Tá, enquanto você era mais um solto aí, tá bom, vive assim. Ninguém paga as suas contas, não faço mal para ninguém. Mas a partir do momento, meu querido, minha querida, que você é identificado como um discípulo de Jesus, Deus abençoe que agora ninguém precisa pagar suas contas. Amém? Mas você não é mais só isso. Você tem um nome ligado ao nome de Cristo, então. Evangeliza todo mundo, aperta a mão de todo mundo, faz o bem para todo mundo e se hospede. Verifique se é digno. Não comprometa o seu nome. Você tem um nome. Teu nome conta muito. Então, a partir do momento que a gente ganha esse sobrenome chamado da igreja, qual a fulana? A fulana lá da igreja. A partir do momento que o da igreja entrou no fim do nome de alguém, né? Qual Mário? O padre? Não, o Mário lá da igreja de Brasilândia, entendeu? Você mudou de tamanho, você mudou de patamar e o teu nome agora conta. E dependendo do nome que você cria ou das coisas que você faz, esse teu nome te impede tudo. O nome é coisa muito importante. Desejar a paz, né? Ao entrar numa casa, saudai-a. Se eles forem dignos, desça sobre eles a vossa paz. Se não for, volta para você também. E aqui está, né? A gente fala para o outro assim, paz de Cristo. Mas olha o que Jesus disse. Desça sobre a pessoa, sobre uma casa, a tua paz. Então, para desejar a paz de Cristo para alguém, eu preciso estar em paz também, né?
Mas se a pessoa não é digna, também não perca a paz, ela volta para você. E aí Jesus vai falar do juízo final. Está tudo tão bonito, está tudo tão misericordioso, né? Mas Jesus vai falar do juízo final então. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, e acontece, hein? Não recebe, nem escuta, quer saber dessas coisas. Saiam daquela casa ou daquela cidade e sacode a poeira dos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra, no dia do juízo final, serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, do que aquela pessoa. Veja, Sodoma e Gomorra vão ser tratadas com muita dureza. Eu não quero nem ver. Ai, que dó. Sodoma e Gomorra vão ser tratadas com muita, mas com muita dureza. E Jesus está dizendo, se uma casa, se uma comunidade, se uma pessoa rejeita o Evangelho, acreditem, vão ser tratados com mais dureza do que a dureza que já está guardada para Sodoma e Gomorra. Portanto, irmãos e irmãs, quando Deus levanta um Bento lá em Núrcia e o leva lá para o Monte Cassino na Itália, quando Deus coloca diante de nós o reino dele, seja na vida de uma pessoa que eu estou vendo que está vivendo o reinado de Deus na vida dela, quando Deus se apresenta a nós em Jesus pela sua palavra, o que está acontecendo? Naquele instante, naquele momento, o que está acontecendo aqui agora? Está acontecendo o juízo final. A pregação do Evangelho, por mais alegre que ela seja, misericordiosa que ela seja, ela é escatológica e ela tem algo de apocalíptico. Porque olha o que Jesus está dizendo, naquele dia, o que vai ser aquele dia? Naquele dia vai ser revelado o que foi feito nesse dia. Sempre que a gente escuta, meus irmãos, o Evangelho, nós somos o juiz. Um dia Deus vai ser juiz de todos nós. Um dia. Mas hoje nós é que somos o juiz de nós mesmos, da vida de Jesus e do próprio Deus. Sou eu que aqui agora ajuizo e bato o martelo, como juiz no tribunal. Sou eu que bato o martelinho. E digo, que bonito. Ajudai-me, Senhor, é o que eu quero para mim. Sou eu que bato o martelinho e falo, conversa de padre, para ganhar dinheiro do povo, rapaz, para com isso. Você acha que alguém vive essas coisas tudo certinho assim? Isso é bobeira. Diante do chamado de Deus, sou eu que bato o martelo como um juiz no tribunal e digo, Deus é digno do que me pede. Sou eu que bato o martelo e falo, ai que exagero, não precisa tudo isso para ser de Deus. Naquele dia é recompensado, é pago, é julgado então, né? Sentenciado, o que foi feito nesse dia. No dia em que Jesus passou pela minha vida, passou pela minha história. Por isso que Santo Agostinho, outro grande santo, um pouco anterior a São Bento, dizia, eu tenho medo do Deus que passa. Porque Santo Agostinho viveu muito isso dentro dele. Sofria porque estava na mão do cão, vivia tudo errado. Aí Jesus começou a se apresentar a ele. Vocês sabem, né, que Santo Agostinho foi se batizar na segunda chance, né? Na primeira ele fez toda a catequese, pensa a vergonha que não passou, a raiva que não sentiu Santa Mônica. Santo Agostinho fez o catecumenato, né, para receber o batismo, que ele já era adulto. No dia de ir para a vigília pascal receber o batismo, Santa Mônica preparou para a missa, fez a velinha dela, coisa, com um aparador para não cair no chão da igreja, né? E está indo para a igreja. Quando ela passa na sala, Agostinho, sem camisa, jogando FIFA. Vai ver, você não tomou banho? Tem que ir, hoje é o seu batismo, a mãe até separou a roupa lá para você. Tudo. Não sei, mas não me sinto pronto, não sei o que. Não foi. Não foi. Passa um bom tempo e algumas Páscoas ele vai. E recebe o batismo. Veja, meus queridos. E aí Santo Agostinho não só por isso, por tantas coisas vai dizer, né? Tenho medo do Deus que passa. Por quê? É o julgamento que está passando. Você vai ou não vai? O que você vai fazer? Está passando, né? Então, naquele dia, meus irmãos, Deus vai ser juiz e vai ajuizar o juízo que eu faço hoje de Jesus. Brega, cafona, coisa de véia, coisa para pobre. Eu não preciso dessas coisas, não sou doente, não sou doido, eu não faço mal para ninguém, não posso viver minha vida, sou jovem ainda. Aí começa.
É ou não é? Ou eu sou juiz e bato o martelo de outra forma. Ele é o Senhor. E eu quero que a minha vida hoje esteja debaixo e dentro de um reino e de um rei que reconfigura tudo. Que reconfigura tudo. Esse juízo e esse juiz está na minha mão, sou eu. Naquele dia, disse Jesus, haverá dureza muito maior do que Sodoma e Gomorra para quem não corresponde a isso. Portanto, irmãos e irmãs, como dizia Santo Afonso de Ligório, amor com amor se paga. Nós somos amados, né, por Deus. Paguemos com amor aquele que tanto nos ama. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.